Olá, meu nome é Lina Carvalho, sou professora da Universidade Federal de Sergipe e vou agora apresentar para o primeiro simpósio latino-americano Cidades, Arquitetura e Sustentabilidade, o trabalho intitulado Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, efeitos do programa Minha Casa Minha Vida no bairro Jabotiana, em Aracaju, Sergipe, com a autoria também da professora Fernanda Góes e dos alunos Isadora Góes, Wesley Aquino e Laila Oliveira. Com a apresentação do trabalho, nós temos que ele foi desenvolvido a partir de uma pesquisa de iniciação científica pelo PIBIC, da mesma universidade, da UFES, com o título Programa Minha Casa Minha Vida, Análise do Saneamento Ambiental na cidade de Aracaju, Sergipe, que tiveram as professoras Lina Carvalho e Fernanda Menezes e os mesmos discentes, né, autores, a Isadora, Wesley e a Laila, pelo grupo de pesquisa Centro de Estudos de Planejamento e Práticas Urbanas e Regionais, o CEPU, lá no período de 2020 a 2021. Como introdução, nós temos que na cidade de Aracaju, o programa Minha Casa Minha Vida estimula a habitação para a renda média em periferias, em detrimento do favorecimento de comunidades ribeirinhas de renda baixa, havendo uma contradição entre a verticalização que acontece em alguns pontos centrais da cidade e a presença de vazios urbanos, né? Há também o crescimento urbano, que demanda infraestrutura nas áreas que são mais periféricas e que têm um perfil ainda rural, acarretando, né, diversos problemas, como poluição do sítio natural, pelo esgotamento incipiente, várias enchentes, né, pela devastação das matas ciliares e aumento também da impermeabilização, assim como poluição de ruas e cursos hídricos, né, pela baixa educação ambiental da população. O objetivo do trabalho consiste em analisar as condições de saneamento básico e os impactos ao meio ambiente, proporcionado pelos parcelamentos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, no bairro Jabotiana, em Aracaju, a fim de perceber a importância do saneamento básico tanto para a qualidade de vida das pessoas, quanto para a qualidade da cidade e do meio ambiente. Como metodologia, nós fizemos uma análise teórica através de leituras bibliográficas e levantamento documental também, uma análise espacial a partir de fotografias e mapas. Houve a percepção qualitativa sobre os serviços de infraestrutura da cidade, trazendo ainda uma reflexão sobre a expansão urbana periférica, como é que acontece esse planejamento urbano, com relação também à ocupação do solo e com os problemas, né, que são causados à cidade e à população, não só do bairro, mas da cidade como um todo. O programa Minha Casa Minha Vida, ele é um programa habitacional para produção e aquisição de novas moradias, foi lançado em 2009 pelo governo federal, a partir da Lei Federal número 11.977, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, e são construídas, né, moradias a partir do apoio de construtoras e projetos que vêm a partir da Caixa, né, havendo uma facilidade para a execução a partir do poder público municipal. Algumas críticas foram lançadas ao programa, pois previa não só a construção de moradias, mas também em atendimento ao aquecimento do mercado imobiliário, né, tendo em vista a crise de 2008. O programa também se situa fora do Sistema e Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Teve pouco investimento para as faixas de menor renda familiar, que são justamente as mais necessitadas, e também, né, foram promovidas construções periféricas em locais com pouca infraestrutura e serviços ofertados. Essas críticas ocorrem em contraposição àquilo que é estabelecido pelo próprio programa, né? Como a gente tem aí que se sugere pelo programa interação urbana, acessibilidade e mobilidade, oferta de equipamentos, serviços e infraestrutura, né? Continuidade da malha urbana, coleta de lixo, esgoto, transporte público, quando alguns desses itens, eles de fato não são observados, né, em toda a abrangência de implementação da política e construção dessas novas moradias. Com relação à atuação do Minha Casa Minha Vida na cidade de Aracaju, a gente observa que foi marcante, né, o crescimento do município, tendo em vista a influência desse programa habitacional. Aqui a gente mostra
a delimitação aproximada do bairro Jabotiana, onde se apresenta como um vetor, né, de expansão para o município, segundo França, e situando o bairro Jabotiana no extremo oeste do município, né, num local com característica ainda rural até o início dos primeiros condomínios que foram implantados no bairro com pouca infraestrutura, né, tendo em vista ser um local de maior rentabilidade para as construtoras. A atuação do programa no bairro de Jabotiana teve como destaque sua implantação ao longo da Estrada da Cabrita, que é uma rua conhecida no município e faz a conexão entre Aracaju e o município vizinho, que é São Cristóvão, né? Considerada também por alguns moradores, a partir de entrevistas, né, como um eterno canteiro de obras a céu aberto, tendo em vista os inúmeros parcelamentos, né, condomínios que vêm sendo criados, construídos no local. Observamos também a necessidade constante de adequações e melhoria na infraestrutura do bairro, tendo em vista esse crescimento urbano, com a ocupação que é fragmentada, com problemas de saneamento e drenagem também, sendo a maioria dessas residências, né, advindas de condomínios, são fechados, observando também, a partir disso, uma transformação rápida, né, do cenário rural para um cenário urbano. A partir de dados da Caixa Econômica Federal, nós podemos observar que foram 21 empreendimentos residenciais construídos no bairro a partir de 2009, e esse valor, né, essa quantidade foi significativa. A gente pode observar que chegou a 40% do total dos empreendimentos, né, implementados na cidade de Aracaju. E outro dado também que podemos observar foi que esses empreendimentos giravam em torno das faixas 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, né? E nenhum desses empreendimentos foi destinado à faixa 1 do programa. Com relação ao saneamento e sua importância para o progresso urbano, nós temos que a Política Nacional de Saneamento Ambiental, ela estabelece que o saneamento ambiental deve ter o objetivo de alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental para a melhoria das condições de vida em centros urbanos e comunidades rurais. Nós temos a Lei Federal 11.445 de 2007, que estabelece o saneamento básico como conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e também a drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas. E nós temos também os autores Tomé Leri, Campos e Moretti, de 2013, que dizem que o saneamento ambiental deve ser tomado como relevante por parte do poder público como forma de garantir o direito à saúde, o bem-estar e o desenvolvimento urbano. Nós temos também, né, que algumas leis do município trazem orientações quanto à necessidade de políticas ambientais e de saneamento básico para diminuir os riscos e doenças e garantir a saúde da população, como o caso da Lei Orgânica Municipal de Aracaju, o Plano de Desenvolvimento Urbano e também o Plano Municipal de Saneamento Básico do município, né, de 2017. Apesar de termos algumas leis, não só a nível federal, estadual, como também municipal, né, que estimulam o saneamento ambiental com condições salubres, né, de melhoria à vida das pessoas, nós temos a realidade em alguns pontos do município de Aracaju, né, dificuldades com relação ao tratamento das águas da chuva, com relação à ligação, né, de esgotamento sanitário por parte de alguns moradores que já possuem a rede instalada em suas ruas, dentre outros aspectos negativos, né, como poluição de cursos hídricos, dentre outros fatores. Outro fato relevante de ser comentado é que, apesar da impossibilidade de privatização da empresa estatal de saneamento, nós percebemos nos últimos anos o constante debate, né, sobre a privatização da DESO, que é a Companhia de Saneamento de Sergipe, sendo
questionável, né, essas atitudes e demandas, né, para o setor de saneamento do município. Com relação ao abastecimento de água e esgotamento sanitário no bairro de Jabotiana, nós temos que a Companhia de Saneamento de Sergipe, a DESO, que é responsável pela administração desses serviços no município, e de acordo com dados fornecidos pela própria DESO, nós observamos aí os índices tanto de atendimento total de água quanto de atendimento urbano de esgoto, referido aos municípios atendidos com água, e observamos nesse quadro, né, a disparidade de oferta de abastecimento de água com relação ao esgotamento, ainda hoje, né, no século XXI, a presença ainda de abastecimento de água precário, com fontes de água alternativas, como poços, né, em alguns pontos do município. E com relação ao bairro Jabotiana, a reclamação por parte de alguns moradores com falta de água, apesar do índice, né, acima de 80% de atendimento de água, né, observado no quadro. A Lei Federal 11.445, ela estabelece, né, que deve ter atenção, né, com relação à implementação de esgotamento sanitário, que essa atenção deve ser voltada desde as ligações prediais até a sua destinação final, né? O Manual de Saneamento da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, notifica também que muitos municípios não possuem esses sistemas completos, que vai desde as ligações prediais até a destinação final, e o número também de ligação às redes, ele é reduzido, né? França estabelece um quadro em geral, estabelece que o quadro em geral do município ele é insatisfatório e deficitário, né? Principalmente nos bairros periféricos, e aí destaca o caso do bairro Jabotiana. A Secretaria de Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, ela informa também que a população não atendida pela rede coletora utiliza-se de fossas e sumidouros, né, havendo risco de agravamento da situação da poluição em alguns pontos. E também observamos a presença de ligações clandestinas de esgoto, causando poluição, principalmente do rio Poxim, né, e sua drenagem, né, no bairro Jabotiana. Com relação à limpeza e manejo de resíduos sólidos no bairro Jabotiana, nós temos que a Empresa Municipal de Serviços Urbanos, através da Diretoria Operacional, são os responsáveis pela limpeza pública do município. Foi colocada aqui a cobertura de 100% da coleta de resíduos domiciliares, tanto diurno quanto noturno. E em Jabotiana, essa cobertura passa a ser 99,8%. Porém, apesar desse valor, nós percebemos a presença de descarte inadequado de resíduos sólidos domésticos e da construção civil também, principalmente no leito do rio Poxim, como mostrado na imagem ao lado. A Empresa Municipal de Serviços Urbanos do município nos passou alguns dados, né, a partir da apresentação desses dois mapas que nós observamos. O primeiro diz respeito à coleta de resíduo comum no município, onde nós observamos, né, duas manchas, uma em verde, que diz respeito ao sol nascente, e a outra em rosa, que diz respeito à denominação estabelecida pela empresa como Jabotiana, e também uma outra delimitação, que é o bairro ao lado, que é o mapa ao lado, que diz respeito à coleta seletiva, né, nessa mancha que foi denominada como Jabotiana. E nós observamos que essas não são as delimitações do bairro, o bairro tem uma delimitação maior do que essa. A empresa nos passou os dados das áreas que são atendidas apenas referente às manchas urbanas, né, as áreas parceladas desse bairro. Com relação à drenagem e manejo de águas pluviais no bairro Jabotiana, a Empresa Municipal de Obras e Urbanização, a EMURB, é a responsável pelo sistema de drenagem do município. Nós observamos uma rede de microdrenagem constituída por canais artificializados,
cujo destino final são corpos hídricos e áreas abertas em todo o município. É bastante comum esses canais artificializados. A drenagem é o serviço de saneamento básico mais problemático, né, conforme Aracaju 2015, justamente pelo subdimensionamento, né, desse sistema e também pelo fato de haver poluição nesses canais de drenagem ao longo da cidade. Observamos também problemas que são agravados pela baixa taxa de permeabilidade estabelecido pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju, que é de 5%. Também pela impermeabilização, tendo em vista o crescimento urbano, já colocado aqui na apresentação, e também, em consequência disso, a extração de vegetação às margens, né, dos rios do município. A Secretaria Municipal de Defesa Social e da Cidadania de Aracaju também considera o bairro Japotiana como de maiores áreas de risco de inundação, justamente, né, às margens do rio Poxim. Como conclusão, nós temos em Aracaju, né, que o programa Minha Casa Minha Vida proporcionou um crescimento urbano periférico, juntamente com efeitos que foram negativos ao meio ambiente, advindos de ações antrópicas, tendo em vista a infraestrutura ainda insuficiente nessas regiões. Observamos também a necessidade de ampliação de investimentos em saneamento básico e que façam parte de uma política de gestão que seja integrada, né, tanto em benefício ao ambiente, né, quanto urbanisticamente falando. Constatou-se também que o Rio Poxim é a maior estrutura sensível, né, do bairro, que recebe impacto desse processo de urbanização e da poluição também. E nós observamos que o município precisa investir em medidas de controle do crescimento urbano e também melhoria, né, nas condições de saneamento básico, que sejam elas mais sustentáveis em benefício da população que vive na cidade. Essas são as referências bibliográficas utilizadas na apresentação. Deixamos aqui o nosso agradecimento final. Estamos disponíveis para qualquer dúvida. Obrigada.